Muito bem, sejam todos bem-vindos para mais uma aula em Zacarias 10. Estamos dando continuidade, buscando entender quais são as lições, o que nós podemos receber, o que nós podemos entender daquela época, mas o que nós podemos receber para nós hoje dessas profecias que Zacarias recebeu na época da restauração. Estamos falando sobre restauração. Eles estavam nesse processo de restauração, nessa época já tinham reconstruído o templo, mas Deus estava dando uma visão bem mais ampla, bem mais completa do que é restauração. E tantas coisas que ele recebeu, coisas que não aconteceram ainda, que nos ajudam a entender o que nós estamos esperando em termos de restauração, em termos de escatologia, em termos do propósito de Deus. Porque desde o pecado nós estamos num processo de restauração. Restauração para o plano original, para o projeto original de Deus. Então, nós estamos aqui ainda no versículo 4, vendo como Deus prometeu fazer uma intervenção, resolver os problemas, nós estamos chamando de problemas internos. Nós mostramos já uma comparação entre Zacarias 9 e Zacarias 10, porque no capítulo 9 o foco da profecia é mais como Deus vai fazer, e já começou fazendo na primeira vinda de Jesus, mas como que Deus iria fazer uma intervenção para livrar o povo de Israel, para salvar o povo de Israel dos inimigos de fora, daqueles que queriam destruir até hoje, né, muitas nações, muitas forças no nosso mundo de hoje ainda querem destruir Israel. Então, o capítulo 9 é sobre isso, sobre como Deus tinha um plano contrário à expectativa, contrário àquilo que se podia imaginar, já vindo um rei poderoso para trazer essa vitória. Não, Deus tinha um plano e começou a executar lá 2000 anos atrás com a vinda de um rei humilde. Agora, no capítulo 10, estamos vendo o mesmo processo, mas de uma outra perspectiva, da perspectiva não de inimigos de fora. Depois eu vou até falar sobre isso também, mas da perspectiva dos problemas internos, da idolatria, do engano, dos líderes que levam para esses enganos, e como Deus vai transformar esse povo, essas ovelhas dispersas, desorientadas, andando em direções erradas, como que Deus vai mudar isso e transformar seu povo, restaurar. Estamos chamando essa aula de hoje de transformação e salvação completa, porque Deus começou um processo com a primeira vinda de Jesus, mas sabemos que falta a segunda vinda e faltam coisas que Deus vai cumprindo, que Deus vai desenvolvendo seu plano antes da volta de Jesus. Então, esse capítulo de Zacarias 10 vai nos mostrar, nós ainda vamos terminar o versículo 4, que ele já falamos sobre a pedra angular, mas o que Deus fez, qual foi a intervenção, Deus o bom pastor, Deus que cuida das suas ovelhas perdidas, enganadas, desgarradas, o que Deus vai fazer para transformar essas ovelhas perdidas num cavalo de guerra, num exército poderoso, num povo unido e ligado a Ele. Então, como que Deus vai fazer? Ele já começou enviando Jesus como a pedra angular, que nós vimos na última aula. Então, vamos orar para que esse plano continue abrindo para nós, né, para a gente ver o que mais que Deus faz na intervenção e o que Deus vai fazer ainda. E a descrição, esse capítulo traz uma descrição tremenda daquilo que vai ser. Isso é uma esperança para nós. O que Deus vai fazer de nós? E eu falo de nós porque a gente sempre faz uma aplicação paralela
assim como Deus faz com Israel, Ele também faz com a igreja. E no final Ele une, né? Nós nos tornamos um só. Israel e a igreja, nós nos tornamos um povo só, uma comunidade só, uma oliveira, em Romanos 11. Mas Deus promete fazer algo muito específico, tem muita coisa aqui que se cumpre especificamente na nação de Israel. Senhor Deus, muito obrigado por nos mostrar, por ter usado Zacarias, como o Senhor usou outros servos no Antigo Testamento, e também o próprio Jesus, que veio revelar teu plano, os apóstolos também, como o apóstolo Paulo, que falou do mistério e mostrou aspectos que não tinham ficado muito claros no Primeiro Testamento. Então, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse livro, por essas escrituras, e também pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. E nós precisamos disso, pedimos a Deus que, nesta hora, o Senhor continue esse processo de abrir o nosso coração e de nos mostrar aquilo que o Senhor tem reservado, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer para completar esse plano. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, então o versículo 4 fala a respeito dessa pedra angular que Deus prometeu colocar. Nós falamos só sobre a pedra angular na aula passada. Então, no versículo 4, né, quando Deus fala assim, o Senhor, no versículo 3, Ele vai visitar o rebanho, Ele vai transformar esse povo num majestoso cavalo de guerra, e aí Ele fala, como que Ele vai fazer isso? Colocando a pedra angular. Então, é como se fosse uma chave, uma peça fundamental. Sem essa pedra nada funciona. Com essa pedra tudo começa a se encaixar, tudo começa a entrar exatamente nos eixos, nos trilhos, tudo começa a caminhar. Na metáfora de um templo, a casa é construída porque tem a pedra. E agora só vamos falar assim, esses outros pontos, a gente não vai tomar tanto tempo. Se a pedra angular, como nós vimos, é citada em outros textos, em outras partes das Escrituras, então tem um significado um pouco mais amplo, é mais usada essa figura, esse conceito de Jesus ter vindo como a pedra angular. Mas agora vamos só completar o versículo 4, né, ver esses outros 3 pontos que nós temos aqui, que também fazem parte, porque as 4 coisas, os 4 itens, fazem parte da intervenção de Deus. Deus fala assim, eu vou visitar meu rebanho, vou transformar esse rebanho num cavalo de guerra, como? Pela pedra angular, pela estaca da tenda, pelo arco de guerra e pelos chefes, pelas lideranças que Deus vai restaurar. Então, esses 4 elementos são fundamentais para tudo que vem depois. E nem tudo acontece, Jesus é tudo em todos, né? Todas as coisas convergem nele, mas nem tudo isso acontece simultaneamente. Mas primeiro só vamos entender um pouquinho o significado de cada um. Alguns são bem evidentes, né? O que é um arco de guerra? É realmente a arma de vitória. Mas vamos dar uma olhada rápida assim, nesses outros pontos, para em seguida já começar a ver o resultado dessa intervenção. É maravilhoso olhar para esse versículo 4 e falar assim, olha, tá tudo aqui. O que nós precisamos para construir a casa de Deus é a pedra angular. Todas as outras pedras vão sendo edificadas em cima dessa pedra e tudo dá certo. A estaca da tenda. A estaca da tenda, uma estaca, tem 2 aplicações, tem 2 coisas que podem ser entendidas como a estaca da tenda. Normalmente, acho que a primeira coisa que a gente imagina, que é correto,
É uma tenda, é montada e ela tem que ter várias estacas que prendem a lona no chão e que fazem com que o vento não leve embora. Ela dá firmeza, ela dá estabilidade. Assim, uma casa tem um fundamento, tem um alicerce. A tenda não tem alicerce, mas o que segura a tenda no lugar? São as estacas. Mas tem uma outra coisa que é conhecida como estaca, mas antes de falar sobre isso, eu vou ler um versículo que mostra essa ideia da estaca. Está em Isaías 33, para nos mostrar essa ideia de uma estaca ou de várias estacas que prendem a tenda no lugar e que fazem com que essa tenda não seja levada embora pelo vento, qualquer tipo assim, de instabilidade. Então, em Isaías 33, versículo 20, fala o seguinte: olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos, isso aqui é uma profecia, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, sem tumulto, sem guerra, sem oposição, uma habitação quieta, tenda que não será derrubada. As suas estacas jamais serão arrancadas, nem arrebentada nenhuma das suas cordas, porque a tenda ela tem cordas nas pontas e que são amarradas nas estacas. Então, esse aqui é exatamente essa imagem de uma tenda que tem segurança, e ele está profetizando que Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de Israel, ela vai ser uma tenda muito segura. A tenda representa a cidade toda, a nação toda, são as habitações, e ali tem estacas que jamais serão arrancadas. Mas no livro de Isaías também, nós temos uma outra aplicação. Tinha uma outra estaca que era usada na tenda. Então, não só essas estacas que ficavam no chão, bem fincadas no chão, sim, fazia o papel de um alicerce, né? Porque a estaca tinha que ser bem fincada e as cordas amarradas naquela estaca. Então, é como uma âncora para um navio, é como um alicerce para um prédio, é como uma rocha firme. Então, é algo que dá estabilidade, que dá segurança, não vai ser movido, né? Não vai ser retirado de lá. Mas em Isaías 22, nós temos uma outra estaca que ficava na tenda também. Essa estaca, ela não era essa estaca que ficava no chão. Normalmente tinha uma coluna de madeira, um tipo de um poste, uma coluna, no meio da tenda, e nesse poste eles colocavam como se fosse um prego, um gancho, uma coisa muito forte, e em cima daquilo, não sei se tinha outras coisas penduradas, mas era uma estaca que era um prego, um gancho que segurava todas as coisas que precisava ter na tenda. Veja o que nós temos aqui, vai explicar aqui, né, em Isaías 22, é um texto não muito conhecido, né, e fala de uma... aqui ele está falando de duas pessoas, não é o rei, mas ele fala a respeito de, versículo 15, Isaías 22, 15, fala de um mordomo, de um administrador chamado Sebna, que não era uma pessoa arrogante, era alguém que administrava as coisas do rei, era como um mordomo, um administrador, ele que tudo ficava nas mãos dele. E ele era uma pessoa que estava assim, sendo arrogante, sendo exaltado, e Deus está falando assim: eu vou tirar você e eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Então esse é o contexto da profecia. Então ele vai tirar Sebna, e aí indo para frente do versículo 20,
ele fala que vai colocar no lugar de Sebna uma pessoa fiel. Então, Deus vai tirar um líder, um administrador arrogante, que está, tipo, tomando lugar, usurpando. Não usurpando porque ele tinha esse cargo, mas ele estava usando esse cargo mal, usando para si mesmo. Ele era uma pessoa que estava achando que ele podia fazer tudo com as possessões, servindo a si mesmo, e Deus falou assim, versículo 20, naquele dia chamarei meu servo Eliaquim. Então é uma figura, tem algumas pessoas nos livros de reis e crônicas que tem esse nome, mas esse personagem não é muito conhecido, mas a ideia é, ele vai chamar alguém que é fiel, Eliaquim, filho de Euquias, revesti-lo-ei da sua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Isso é uma profecia que é repetida assim em Apocalipse 3 sobre a igreja da Filadélfia. Então ele fala assim que Deus vai colocar a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, ele abrirá e ninguém fechará, fechará ninguém abrirá. E aqui que está a ideia da estaca, versículo 23. Fincá-lo-ei como um prego, num lugar firme, como um trono de honra, ele será para a casa de seu pai. Versículo 24. Nele será pendurada toda a glória da casa de seu pai, os renovos, os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. Então, tudo ficava pendurado nesse prego. Então, imagina, assim, quando você coloca um prego, coloca com parafuso e bucha na parede, se você coloca uma coisa muito pesada, não aguenta, aquilo cai. Então, aqui ele está falando sobre alguém que vai ter uma posição, vai ter a chave da casa de Davi, vai abrir, pode abrir qualquer coisa, fechar qualquer coisa, ele tem autoridade total sobre a casa e ele vai ser como um prego firme, ele não vai cair. Então, a profecia é sobre um indivíduo naquela época, mas apontando para Jesus, porque aqui quem é a estaca na tenda que não vai cair? Voltando para Zacarias e lembrando de uma passagem no capítulo 6 que nós já estudamos, eu quero lembrar, não fala sobre estaca, mas em Zacarias 6, versículo 13, ele fala que o homem cujo nome é novo, no versículo 12, ele vai edificar o templo do Senhor, ele vai receber a honra real e ele suportará a glória, ele terá condições de suportar a glória. Então, isso aqui está falando sobre a capacidade que Deus vai dar para o Messias, né, que é a pedra angular, ele é a estaca da tenda. Então, você pode entender a estaca como a pedra angular que segura a tenda, não deixa a tenda sair. E você pode entender também que tem essa passagem paralela que fala de uma estaca firme que suporta pendurar nessa estaca todas as coisas que são necessárias, né? É como se fosse um armário, né? Assim, ele, em cima dessa estaca, tudo que você precisa, os jarros, as vestes, todas as coisas eram penduradas nessa estaca. Então, aquele que consegue suportar, aquele que tem a chave, aquele que é capaz de fazer as coisas e não vai se corromper, e não vai ser uma estaca que vai cair, que a parede não vai segurar, e como a gente já viu, sei lá, uma cortina, uma televisão, qualquer coisa pendurada na parede, não vai cair porque não suporta, ok? A terceira coisa que ele fala é que vai ser o arco de guerra. E aí eu queria mostrar no Salmo 45, versículo 4, temos também uma profecia messiânica, falando de Jesus.
Salmo 45, no versículo 2, ele fala: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, teus lábios foram ungidos com graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Então ele está falando, é uma profecia de Jesus. Versículo 3: Cinge a tua espada à coxa, ó valente, cinge-te de glória e majestade. Nessa majestade, cavalga vitoriosamente. Olha a semelhança aqui com Zacarias, que Deus vai transformar o povo num cavalo majestoso de guerra. E aqui está falando a respeito do Messias, que cavalga vitoriosamente em mansidão, por causa da mansidão, da humildade e da verdade, da humildade e da retidão. Então, esse rei, o Messias, que cavalga, que é vitorioso, ele tem essa autoridade porque, como nós já vimos, ele vem na mansidão, ele vem na humildade, ele vem na verdade e ele vem na retidão. Que a tua destra mostre coisas terríveis. E aí no versículo 5 ele fala: as tuas flechas. Então, esse Messias que veio na humildade, que veio na retidão, ele está montado num cavalo, que pode representar o próprio povo de Deus. Então, Jesus junto com o seu povo, e ele tem flechas agudas, que são enviadas para o coração dos inimigos do rei. Por meio delas os povos caem debaixo de ti. Então, a espada ou o arco e a flecha, né, esse arco de guerra, representa a vitória, que essa intervenção de Deus para trazer. Lembra que nós enfatizamos muito que a profecia de Zacarias fala que essa intervenção de Deus, essa vinda do rei, vem do meio do povo de Deus, né? Do meio de Israel. É uma intervenção vinda do céu, mas ele faz gerar isso dentro de nós, como o Messias veio encarnado, mas também aquilo que Deus vai produzir no meio do povo dele antes da segunda vinda. Então, esse é o arco de guerra. E, finalmente, ele fala, e aqui eu preciso só lembrar que algumas traduções, voltando para Zacarias, na minha tradução, assim, que Deus fala assim: de Judá sairá a pedra de esquina, dele. Então Deus faz sair do meio, Deus quer produzir a sua vitória, gerando por meio, dentro do meio de nós, do nosso interior. Assim como Jesus veio, ele é a encarnação, todas as coisas provêm dele, mas antes de Jesus voltar visivelmente como rei, conquistando tudo, ele gera no meio do seu povo todas essas coisas, as outras pedras edificadas sobre a pedra angular, as estacas da tenda, tudo baseado na pedra angular, mas Deus produzindo do meio do seu povo essa vitória. E aí no final desse último item, ele fala claramente: dele sairão todos os chefes. Agora, por que algumas traduções falam opressores ou exatores? Porque essa palavra usada para chefe aqui é uma palavra que significa alguém com uma autoridade absoluta. Naquela época nem tinha democracia, mas a ideia assim era que esses chefes eram chefes que tinham autoridade, não eram só tinham uma posição ou eram meio que subservientes, mas estão debaixo da autoridade de Deus, mas são pessoas que têm autoridade. Mas como a palavra pode ser usada para opressores, alguns versículos, algumas versões da Bíblia colocam essa palavra como se tivesse pessoas opressoras no meio do povo de Deus, e Deus vai sair, como assim, vai expulsar, vai tirar
E isso é verdade também. Deus vai julgar todas as lideranças erradas. Ele já falou aqui sobre os falsos pastores, falsos profetas, pessoas que usam a autoridade para seu próprio benefício. Ele vai fazer isso, mas aqui o contexto é mais assim, não é sairá no sentido de expulsará, mas do meio de Judá vai, porque a mesma palavra, o surgir, a pedra angular, vem do nosso meio. Jesus nasceu no meio da humanidade. Tanto é que muita gente acha que Jesus é um homem qualquer, mas ele não foi um homem qualquer. A estaca da tenda vai surgir, Deus vai produzir força, Deus vai produzir armas de guerra. Nós já vimos em Zacarias 9 como Deus tira as armas humanas, ele tira os carros de guerra, ele tira, vamos dizer assim, ele deixa o seu povo fraco, vulnerável, mas ele nos transforma, ele transforma seu povo num arco e numa flecha, porque ele vai usar o seu povo como armas secretas. Então, quem que é o cavalo sobre o qual o general Jesus está montado? Sobre seu próprio povo, junto com seu povo. Quem que são as estacas? Pessoas que Deus também levanta, que tenham essa força vinda de Deus para suportar o peso, ou para segurar, para dar estabilidade. Como Paulo falou, assim, não é só a pedra angular, tudo é baseado na pedra angular, mas tem os fundamentos dos apóstolos e profetas. Deus quer levantar pessoas com o mesmo espírito, a mesma chave de vitória. Assim como Jesus veio na humildade e foi o instrumento de Deus para conquistar a vitória final, assim também Deus quer fazer com o seu povo. Então ele fala dele, do meio do seu povo, também Deus vai levantar outros chefes. Deus vai depor os chefes falsos, mas ele vai levantar chefes verdadeiros. Várias profecias confirmam isso, que Deus vai fazer com que os verdadeiros pastores, pessoas que têm o mesmo coração de Deus, possam também exercer a autoridade. Deus quer governar, Deus quer habitar no meio do seu povo, mas não ele sozinho. A pedra angular agora não precisa de outras pedras, não. Ele usa a primeira vinda para se multiplicar, para produzir algo que vai glorificar a Deus e que vai cumprir o propósito de Deus. Então, só para confirmar isso, Isaías 60... Isaías 60 eu vou ler também para mostrar que a mesma palavra que é usada em Zacarias 10, versículo 4, ele usa em Isaías 60, versículo 17. E é mais assim, a última frase do versículo só que eu queria mostrar. Farei pacíficos os teus oficiais e justos. Aqui na minha tradução já fala os teus exatores, mas assim, na verdade eles são líderes, essa palavra exator, ele tem uma ideia assim, de alguém que exerce uma autoridade. A Bíblia fala que Jesus vai governar com vara de ferro, mas ele pode fazer isso porque ele é manso, ele não usa isso de uma forma errada. Então, a autoridade de Deus é verdadeira, tem uma verdadeira autoridade, porém, é com justiça e com verdade, com humildade. Mas eu queria mostrar também, tem mais dois textos, Isaías 1, 26, que tem essa profecia de que Deus vai, Isaías 1, 26, restituir-te-ei os teus juízes, como eram dantes, os teus conselheiros, como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então Deus está fazendo, eu não vou eliminar os
líderes humanos e deixar o meu povo sem líder, agora só Deus. Eu vou restaurar juízes, conselheiros, para que vocês sejam uma cidade de justiça, cidade fiel. E o outro texto em Isaías 32, versículos 1 e 2. Reinará um rei, Jesus, reinará um rei, com justiça, e dominarão os príncipes. Então, Deus está falando, vou restaurar, vou colocar um rei, mas também príncipes que vão dominar ou governar segundo o juízo. Juízo aqui não no sentido de destruição, mas segundo assim um discernimento correto, um juízo correto, uma decisão justa, não favorecendo, ou não isentando, ou não sendo opressor, mas segundo juízo, segundo uma decisão certa. E olha o que fala, versículo 2: cada um deles, cada um desses príncipes, será um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, os líderes, os príncipes, os chefes, são pessoas que vão julgar corretamente e vão ser um refúgio para quem precisa de ajuda. Essa aqui é uma descrição maravilhosa de como devem ser realmente os governantes, ok? Então, voltando para Zacarias 10, então nós vimos aqui, então, no versículo 4, nós temos esses 4 aspectos da intervenção de Deus. Deus vai visitar seu rebanho. Essa visitação, essa intervenção é principalmente a primeira vinda de Jesus, a vinda de Jesus como a solução, como aquele que realmente toda mudança, toda transformação, tudo que o povo de Israel e a igreja também nunca conseguiu devolver a Deus, nós nunca conseguimos apresentar a Deus, ser para Deus o que Ele espera de nós, dar o fruto, ser um povo ligado a Ele, amar a Deus com todo o coração, guardar todos os desejos de Deus. Nós não conseguimos fazer isso e por isso nós sempre somos presas de tanta opressão, perseguição, de derrotas, muitas vezes até da disciplina de Deus, porque nós não temos essa maneira essa capacidade de corresponder a Deus. Então a intervenção de Deus é a pedra angular, a estaca da tenda, o arco de guerra e todos os chefes ou dirigentes, governantes que Deus quer no meio do seu povo. Então, é daqui que vem a transformação. Então, agora, olhando para o restante do capítulo, então, como resultado do versículo 4, como resultado dessa intervenção de Deus, nós temos, eu vou também mostrar uma outra folha que nós já fizemos anteriormente, que é assim, o que Deus pretende fazer, né? Nos 2 capítulos, como eu falei, são paralelos e mostram perspectivas diferentes, mas o resultado final é igual. Então, o que Deus está mostrando? No capítulo 9, Ele está mostrando que tem inimigos, outros reinos, outros países de fora, né, cercando Israel, como tem até hoje, atacando, perseguindo, oprimindo, e a solução é que Deus vai enviar um rei que vai libertar os cativos e vai transformar esses cativos nas armas secretas de Deus. E no final do capítulo 9, ele mostra como Deus vai vencer. Aqui eu não coloquei todos os aspectos, todos os elementos do capítulo 9, mas ele fala de uma grande batalha, Deus aparecendo na batalha e trazendo assim, a visão de restauração, a visão de Deus é sempre
O que Deus pretende fazer? Pode ter muitas outras coisas que Deus vai fazer na eternidade, mas o que a Bíblia mostra? Para onde vai o plano de redenção? Para onde vai o plano de Deus? É Jesus morrer na cruz para nos levar para o céu? A igreja tem ficado muito nisso. E, na verdade, Jesus veio para fazer com que todas essas profecias do Primeiro Testamento, todo o plano de Deus que Deus iniciou com Abraão, Isaque e Jacó, com Israel, na terra de Canaã, tudo que Deus pensou em fazer na criação do homem, ele vai cumprir. Então, quando a gente coloca no final aqui, reino de Deus, nós estamos falando sobre Deus fazer acontecer aquilo que ele tinha em mente no início, que é uma terra habitada por pessoas na imagem de Deus, Deus em comunhão com o homem, uma criação restaurada, todas as nações da terra sendo também parte desse reino, como Deus falou com Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, essa visão do reino de Deus é sempre Deus restaurando o seu povo, Israel, porque Ele quer ter um lugar, uma sede, né, um centro do seu governo, um lugar de onde sai, como Ezequiel 47, de onde sai o rio que leva vida para o Mar Morto e para onde tem morte, para onde tem doença, para onde tem guerra, para onde tem uma criação contaminada, degenerada, clima, poluição, tantas coisas que nos atribulam, né? No nosso mundo de hoje, nós temos guerra, que é causada pelo homem, como na Ucrânia hoje, tem outros conflitos que trazem sofrimento incalculável, mas tem coisas da natureza, como esse terremoto na Turquia, na Síria, que causou a morte de milhares e milhares de pessoas, e os sobreviventes não têm casa, e muitos perderam pais, ou filhos, ou irmãos, ou pessoas da família. Então, quanto sofrimento por causa da natureza, da natureza. Então, quando Deus fala a respeito de reino, quando Deus fala assim, eu vou restaurar, às vezes até por limitação dos instrumentos humanos, às vezes algumas profecias no Primeiro Testamento podem parecer assim, parece que Deus só interessa em abençoar o povo de Israel, ali vai ficar tudo bem, e tem os inimigos que Deus quer acabar com eles e quer destruir, e às vezes então fica essa impressão de que Deus tem um favoritismo, que ele vai, e a gente pode usar a mesma ideia, assim, que Deus só quer a igreja. A gente não acredita que tenha um outro caminho para Deus que não seja por meio do caminho que ele estabeleceu, que é Jesus. Mas a questão é, o povo de Israel, que começou a pensar que eles eram os únicos, e que Deus não tinha propósito, tinha que rejeitar, tinha que acabar com os outros. E muitas vezes a igreja tem essa mesma ideia, assim, nós somos salvos e os outros que se percam mesmo. E não estou entrando na questão de salvação, dizendo que é para todos, mas o objetivo de Deus é trazer o seu reino. As descrições, mesmo no Primeiro Testamento, e também no final do livro de Apocalipse, ou outras descrições que tem nos Evangelhos, no Novo Testamento, as descrições são todas as nações, mas tem uma cidade, no final de Apocalipse tem Jerusalém, tem um lugar onde Deus habita. Deus quer fazer uma mudança, Ele quer habitar, então nós podemos dizer que é algo muito melhor do que o Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden Deus ainda visitava, Ele vinha conversar com Adão e Eva, mas Ele ainda não morava ali, mas era o plano dele.
E agora, depois do pecado, Deus quer restaurar, Ele quer trazer isso de volta. Então, em Zacarias 9, nós vemos Deus falando: eu vou estabelecer meu reino, eu vou governar, eu vou trazer meu reino para toda a terra. No capítulo 10, que nós estamos olhando agora, a perspectiva é de problemas interiores, falta de harmonia, falsos pastores. E qual que é a intervenção do bom pastor? Trazer a pedra angular, ou o rei humilde. São perspectivas diferentes da mesma série de acontecimentos. Mas o que vem depois? A transformação desse rebanho em um cavalo de guerra. E aí nós vamos ver essas outras coisas que ele descreve no capítulo 10. Uma delas é ajuntar o seu povo de todas as partes. Tem muitas profecias de outros profetas também que falam sobre isso. E Zacarias aqui ele fala de um ajuntamento. Mas no tempo de Zacarias já tinha voltado um povo da Babilônia. E Deus estava falando com Zacarias que teria um ajuntamento mais completo. Zacarias e os outros eram muito conscientes de que não tinham voltado todos que estavam na Babilônia. Ficou muita gente lá. E além daqueles que estavam na Babilônia, ainda tinha as 10 tribos que foram levados 130 anos antes para a Síria. E ele fala sobre esses também em Zacarias 10. Ele fala de trazer todos. Então vai ter um ajuntamento e várias coisas que nós vamos analisar aqui, mas o final é essa vitória, esse reinado de paz que a Bíblia prevê, e nem tudo é descrito numa mesma passagem, né? Porque às vezes tem outros aspectos que vêm depois, ok? Então, agora eu quero mostrar uma coisa que eu tenho falado muitas vezes, agora eu quero pelo menos iniciar nossa conversa sobre isso. Então eu vou mostrar primeiro em Zacarias 9 e depois vamos para 10. Esse aqui é só para vocês terem uma ideia de como é a profecia. É uma coisa assim, que a gente precisa entender, que Deus não revelava, Ele não mandava uma planilha, como é que a gente chamaria assim, Deus não dava para os profetas esse diagrama que eu estou fazendo aqui. Ele não falava assim: olha, tem a primeira vinda, depois de 2000 anos vem a segunda vinda. Daniel recebeu algumas coisas assim, 70 semanas, algumas coisas que tinham um pouco mais de sequência, mas geralmente as profecias elas traziam assim tudo meio misturado. Então eu queria mostrar isso, primeiro no capítulo 9, que nós já estudamos, e eu queria mostrar, eu sempre falo, e muitos outros que ensinam a palavra também mostram esse mesmo princípio, que na mesma profecia, eu acabei não colocando os versículos aqui, mas eu vou, se você estiver anotando, eu vou colocar, vou falar os versículos de Zacarias 9 para você entender melhor. E para você entender esse diagrama, como não caberia escrever tudo isso aqui nessa linha, eu coloquei os itens de 1 a 7 e só coloquei a numeração aqui para você saber. Número 1 está aqui, número 2 está aqui. Então, para você fazer a relação. E eu só queria mostrar que muitas vezes no mesmo versículo ou no versículo seguinte já tem assim falando da primeira vinda e da segunda. Então vamos ver. Zacarias 9, versículo 9 fala da vinda do rei humilde. Então esse número 1 aqui, primeira vinda, está no versículo 9. Vamos ver onde que ele fala assim lá no final, que está aqui, no milênio, número 7. Ele fala no versículo 10, ele fala no versículo 9 sobre a primeira vinda, e ele fala sobre o domínio de paz sobre todas as nações da terra, que vai acontecer no milênio. Ele fala no versículo 10, no versículo seguinte. Então, eu queria mostrar que não só nós temos
a revelação dos profetas, eles viam tudo meio junto. Os profetas não entendiam que ia ter 2000 anos de diferença. Vem o rei humilde e ele vai governar sobre todas as nações, ele vai trazer paz. Para eles era tudo junto. Por isso que quando Jesus veio, quem acreditava que ele era o Messias, queria coroá-lo rei. Vamos proclamá-lo rei. Achavam assim que já ia acontecer. O próprio João Batista perguntou: o que está acontecendo? Por que não está já seguindo a sequência? Por que não está acontecendo o que nós esperamos para a vinda do reino de Deus? Então, esse é um aspecto, primeira vinda e segunda vinda. E a outra coisa que fica muito misturado e que a gente tem hoje o entendimento de que tem a primeira vinda e tem a segunda, porque Jesus já veio, nós estamos esperando ele voltar, então para nós a segunda vinda é muito clara, nós não temos dificuldade com isso. Mas qual que é o nosso problema quando nós lemos esses textos proféticos? O que faz confusão para nós? É por isso que eu coloquei essa linha aqui, e a outro diagrama vai ficar mais evidente isso. É que quando os profetas viam, vem o Messias, vem o rei, né? Vem aquele que é a pedra angular, vem aquele que é o conquistador, aquele que vai nos levar à vitória. Ele vem, quando ele vem, ele vai restaurar. Ele vai restaurar a visão do Primeiro Testamento. Não era esse rei vem para nos levar para outro lugar. Isso aí é uma coisa que tá, assim, tem textos que podem dar essa ideia no Novo Testamento, mas se nós entendemos que a palavra é uma só, Primeiro Testamento e Novo Testamento, é um plano, é um propósito, Deus nunca mudou. Então, quando nós entendemos que Jesus veio para cumprir, para fazer acontecer o que os profetas tinham falado, como Pedro falou em Atos 3, todas as coisas que os profetas falaram, tudo vai se cumprir no tempo da restauração de todas as coisas. Então, o que vai ser restaurado? Para o povo de Israel, o que vai ser restaurado? A nação de Israel, povo espalhado em todas as nações da terra, vai tudo voltar, vai ser uma nação unida, vai ser uma nação onde todos estão juntos. O descendente de Davi, que é o Messias, vai reinar sobre nós, e não só nosso povo, nossa nação vai ser próspera e independente, e vai ser como o Jardim do Éden, e vai ser tudo uma maravilha, mas esse reinado, esse filho de Davi, essa restauração de Israel, vai trazer restauração para toda a terra, para todas as nações, para o mundo inteiro. É uma restauração não exclusiva para Israel, e pelo contrário, Israel, que é um pedacinho de terra tão pequenininho, isso Deus coloca como o lugar onde ele vai morar, de onde ele vai reinar, mas todo o propósito dele ter escolhido um povo, escolhido um lugar, escolhido uma cidade, todo o propósito é porque Deus quer a terra toda. É que Deus quer que o governo dele alcance todas as nações, não é uma coisa exclusiva. Sim, vai haver pessoas, como sempre, vai haver nações, vai haver pessoas que se colocam do lado errado, contra o reino de Deus. E Deus precisa tratar com essa situação. Mas nunca isso deve tirar da nossa visão a ideia de que Deus amou o mundo, de que Deus tem a intenção de fazer o rio dele sair do templo. E essa visão de Ezequiel 47, quando o rio sai e sara aqueles lugares salgados, o que sara o mar morto, que não tem vida, o mar é sempre um símbolo de povos. Então, essa ideia de que o rio vai sair e vai sarar o mar morto, isso não é uma coisa que
a água viva de Deus só vai chegar ali pertinho, ali no Mar Morto, e ali está bom. Não, é uma visão, como tem no próprio Jardim do Éden, que tinha um rio que dividia em 4 braços para sair por toda a terra. Essa é a visão do reino de Deus. Então, qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é quando nós lemos, quando nós vemos essas profecias, Zacarias 9, Zacarias 10, mas tem Ezequiel 36, 37 em diante, tem tantas profecias que falam de restauração, né? Jeremias, nos piores momentos do povo de Israel, quando eles estavam indo para o cativeiro, Ezequiel já estava no cativeiro, nos momentos mais escuros, Deus falava, como ele falou com Jeremias, eu sei quais os planos que eu tenho planos maravilhosos. Isso aqui de tratar com vocês, de permitir que vocês sejam vencidos e oprimidos e que fiquem algum tempo na Babilônia, isso é para curar o coração, isso é para tratar com vocês, porque eu preciso apurar, eu preciso aperfeiçoar um povo, não para ser uma elite única, separada, que Deus nem se interessa com os outros, mas para ser como Jesus, o instrumento de vida e cura para todas as nações. Agora, tem muitos aspectos disso que eu não entendo, eu não sei, mas a nossa dificuldade qual é? De entender o que acontece antes da segunda vinda e o que acontece depois da segunda vinda. Para eles já não entendiam que tinha 2 vindas. Então, para eles era assim, vem o rei, vem o Messias e já vai implantar o reino e vai vencer os inimigos e vai transformar a nossa nação naquilo que Deus quer. Isso era como eles viam, como Zacarias via. Mas a nossa dificuldade, que a gente já sabe, bom, a primeira vinda já passou, e agora nós estamos aguardando a segunda, mas nós temos uma grande dificuldade, tem muitas opiniões divergentes, sobre o que acontece antes da segunda vinda e o que acontece depois. E tem coisas que parece que acontecem quase que durante a segunda vinda. Então só eu quero passar já para outro diagrama, mas então eu só queria explicar como esses acontecimentos que às vezes não estão tão separados no capítulo 9, mas o rei vem, ele fala assim, eu vou libertar, eu falei, esse aqui está no versículo 9, e no versículo 11, número 2 está no versículo 11, Zacarias 9, 11. Eu tirei os teus presos da cova. Jesus veio anunciando, ele falou assim, em Isaías 61, o Espírito me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para libertar os cativos, os oprimidos. Então Jesus veio, ele libertou os prisioneiros, e esse eu coloquei aqui, já na sequência da primeira vinda, durante a primeira vinda, mas isso é uma coisa que que Jesus faz até hoje, ele liberta, eu e você fomos libertos. Então, essa libertação dos prisioneiros é um processo contínuo, ok? Mas, nós vimos isso, só recapitulando, esses prisioneiros libertos, eles são libertos da cova, eles são libertos de opressões, de domínios, do pecado e de domínios, mas não é uma libertação definitiva, porque o que Jesus faz é eterno, mas não é aquela libertação plena, no sentido de Israel, coletivamente, termos o reino de Deus na terra, de não sermos mais, nós ainda temos a morte, nós ainda temos doenças, Jesus cura, mas nós ainda estamos sujeitos a doenças, somos sujeitos à morte, somos sujeitos até a tentações, então todas essas coisas somos sujeitos a perseguições, então nós somos prisioneiros da esperança. Isso aqui está, estou colocando aqui
mas é todo esse período entre a primeira e a segunda vinda, nós fomos libertos, mas somos prisioneiros da esperança. Agora, número 4 é um processo que ele vai fazendo também, sempre, não é só nos fins dos tempos, mas esse que ele fala, está no versículo 10. Número 4 está no versículo 10. Número 3 está no versículo 12. Número 4 está no versículo 10. Ele fala assim, que ele vai destruir os carros, os cavalos, o arco de guerra, as armas naturais. Isso é algo que Deus quer sempre fazer com o seu povo e também com a nação de Israel. E se for olhar para a nação de Israel, isso não aconteceu ainda. Se tem alguma nação que está armada e tem armas tecnológicas e tem até armas nucleares, é Israel. Como que vai acontecer isso? Nós não sabemos exatamente, mas a Bíblia fala de uma guerra em que o povo de Israel não vai ter condições de resistir. Então, ele tira as armas de guerra. Então, isso é um processo espiritual, mas a gente poderia até colocar isso muito próximo da segunda vinda também. A transformação do povo de Deus, tanto da igreja, mas especialmente também do povo de Israel, isso também é uma coisa que vai acontecendo ao longo desse tempo, mas principalmente no fim. Ele vai completar essa estratégia de nos transformar em armas secretas, de nos usar como armas. Ele tira as nossas armas, mas ele nos usa como seus instrumentos, né? Isso aqui está no versículo 13. No versículo 13, ele nos transforma em armas secretas. Número 6. Esse número 6, ele pode ser visto até como algo que acontece durante a segunda vinda. Porque ele fala no versículo, se está no versículo 14. O Senhor será visto sobre eles. Deus aparece. Isso vai ficar mais claro no capítulo 14 de Zacarias. Ele fala que vai reunir todas as nações contra Israel. Não tem chance de Israel sobreviver. E Deus mesmo, aí fala assim, como se fosse a segunda vinda mesmo. Jesus aparecendo e derrotando os inimigos e Israel olhando para o seu Messias e se convertendo. Então, isso é algo que acontece, parece até durante a segunda vinda. E número 7, que eu já falei, está no versículo 10, ele fala, e ele descreve, no versículo 16, 17, ele fala de uma descrição do reino de Deus, né, de Deus governando sobre o seu povo, ok? Então, mas a nossa dificuldade aqui talvez não tenha tanta confusão, mas agora eu vou mostrar no capítulo 10 que nós temos muita dificuldade de entender exatamente quando essas coisas acontecem. E então, vamos olhar o próximo diagrama aqui. Aqui você percebe que a coisa fica bem embolada, porque essa dificuldade de entender o que acontece antes da segunda vinda e o que acontece depois, o que acontece durante. No capítulo 10, nós não temos muita relação com a primeira vinda. Tem o versículo 4 que fala da pedra angular. Então, eu nem coloquei um número aqui, mas a pedra angular, do versículo 4 de Zacarias 10, fala a respeito da primeira vinda. Quando que ele deu uma pedra? Quando que ele colocou, que surgiu do meio do povo dele a pedra angular? Foi na primeira vinda. Agora, todas as outras coisas aqui, as profecias de Zacarias 10, estão todas bem concentradas e misturadas aqui com a segunda vinda. Então, nós temos aqui essa dificuldade que eu falei, que quando a gente olha assim, por exemplo, veja só, vamos começar a olhar o capítulo 10 de Zacarias, a gente nem leu o restante do capítulo, eu vou fazer uma leitura aqui para a gente poder, pelo menos, ter mais em mente o que está acontecendo.
Então, vimos que no versículo 3, Deus fala que ele vai fazer uma intervenção para cuidar do seu rebanho. Versículo 4, tem a pedra angular, que é na primeira vinda, a estaca da tenda, Deus dá segurança para o seu povo. Isso não aconteceu na primeira vinda. Deus não transformou Israel numa estaca, numa tenda segura. Jesus não apareceu com o arco de guerra. Os chefes, os governantes autorizados por Deus não apareceram, sim, através dos apóstolos e tal, mas não num cumprimento literal da restauração de Israel. Então, o próprio versículo 4 de Zacarias 10 já é algo que a gente começa assim a pensar. Ele trouxe a pedra angular na primeira vinda, mas as outras coisas têm mais a ver com a segunda vinda. Mas agora vamos, antes de falar mais sobre esse diagrama, vamos só fazer uma leitura rápida de Zacarias 10, do versículo 5 em diante. Então, como resultado da intervenção de Deus no versículo 4, o que vai acontecer? Porque ele fala assim, isso vai acontecer do próprio meio de Judá, do meio do povo de Deus vai surgir a pedra angular, o arco de guerra e tudo isso que está descrito ali. Então, no versículo 5, ele fala, serão. Quem é que serão? O povo de Deus, o povo de Judá. Serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, porque o Senhor está com eles. Confundirão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei, versículo 6, a casa de Judá, e salvarei a casa de José. Agora preste atenção. Depois, provavelmente em outra aula, nós vamos enfatizar essa questão que é visto em Ezequiel, em outras passagens. Lembra do reino dividido? Depois de Salomão, o reino ficou dividido. 10 tribos que eram chamadas de Israel e 2 tribos que eram chamadas de Judá. E tem todo aquele período de reis e crônicas que tinha o rei no norte, tinha o rei no sul. Às vezes eles até brigavam, faziam guerra um contra o outro. E depois, no fim, como as 10 tribos ficaram separadas de Jerusalém, da casa de Deus, eles seguiram o caminho de Jeroboão, né, com os bezerros de ouro, com uma religião falsa. Eles se afastaram de Deus mais rapidamente do que o povo de Judá, e eles foram para o cativeiro primeiro. E depois do cativeiro, esse é um dos grandes mistérios, e tem muita gente tentando explicar isso de outras formas. Mas essa divisão é uma divisão que a gente pode aplicar de várias formas, né? Que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus para abençoar todas as nações, esse povo separado em 2 reinos. Primeiro, claro que isso não é o propósito de Deus. Quando Jesus fala com os 12 apóstolos, ele fala assim, vocês vão governar sobre as 12 tribos. Paulo fala das 12 tribos. Apocalipse fala das 12 tribos. A Nova Jerusalém tem uma relação com as 12 tribos. Então, o propósito de Deus é unir as 12 tribos, não permanecer essa divisão. Agora, o que é essa divisão? Como é que nós podemos entender isso hoje? Uma das grandes perguntas que as pessoas fazem, uns falam, né, tem cada teoria estranha, sobre quem são das 10 tribos hoje. Porque, de maneira geral, os judeus, né, o nome judeu vem de Judá. Os judeus hoje seriam mais descendentes de Judá, talvez Benjamim, os levitas, né, que se concentravam bastante em Judá, então tem da tribo de Levi. Mas as outras tribos, o Novo Testamento cita, né, algumas pessoas de outras tribos, mas praticamente hoje não tem nem como conhecer, saber se algum judeu. Primeiro que os judeus assim, se misturaram bastante, eles se preservaram, mas tem muito judeu misturado com outras nacionalidades, outras etnias. Mas como que alguém vai saber quem é
descendente das 10 tribos. Mas aqui ele está falando sobre uma coisa que vai acontecer no futuro, algo que Deus está prometendo. Ezequiel 37 é bem mais forte ainda. Ele fala assim, ó, pega 2 varas e une as duas, porque eu vou unir Judá com Efraim, não vai ter mais rivalidade. Isaías fala sobre isso também. Então, aqui ele fala, vou fortalecer a casa de Judá e vou salvar a casa de José. Efraim, José era o representante das 10 tribos. Então ele vai juntar, tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. Serão como se os não tivera rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E aqui ele fala de novo no versículo 7, os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Então, aqui fala bastante sobre eles serem fortes na guerra. Então, Deus restaura, Deus une e Deus os torna vitoriosos. Versículo 8, agora ele vai enfatizar muito assim, como Deus vai chamar de volta todos os que foram dispersos. Tem, acho que em Jeremias, que ele fala que ele vai caçar, que ele vai pescar, que ele vai achar o último, pode estar escondido no último rincão da terra, ele vai encontrar, ele vai trazer de volta. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, certamente os remirei, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado, embora eu os espalhe entre os povos. Olha só Zacarias, eles tinham acabado de voltar da Babilônia e Deus está falando assim, embora eu os espalhe, e realmente eles foram espalhados de novo, depois do ano 70. Ainda que eu os espalhe entre os povos, lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, viverão. É um milagre, gente, é simplesmente um milagre inimaginável. Como que os judeus, com perseguição, com pressões, com tanta coisa, a igreja tem se assimilado ao mundo de uma forma vergonhosa. Os judeus se preservaram, não todos, mas os judeus, eles se preservaram, é algo de Deus. Eles se preservaram durante séculos, durante milênios, em outras nações. Tem nações, tem judeus no Iêmen, no sul da África. Como que, como que tinha judeus na Etiópia? Como que tinha judeus em outros países, da África? Deus preservou, isso é um milagre de Deus. Eles viverão com seus filhos e voltarão. E eu os farei voltar da terra do Egito, os congregarei da Síria, os trarei à terra de Gileade, ao Líbano, e não se achará lugar suficiente para eles. Passarão pelo mar da angústia, é um paralelo com a saída pelo mar vermelho do Egito. Passarão pelo mar de angústia, e as ondas do mar serão feridas, todas as profundezas do Nilo se secarão, então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então, se você tem, eu coloquei sempre disponível, assim, o esboço tem uma relação de 9 coisas que Deus promete fazer nesses versículos. O que Deus vai fazer para transformar a sua intervenção que ele fez no versículo 4, com a pedra angular, com a vinda do Messias? O que Deus promete fazer? E mais uma vez eu quero dizer, como nossa visão de que agora não é muito importante o povo de Israel, não é muito importante a terra de Israel, todas aquelas coisas já passaram, agora Jesus é o nosso Salvador, Ele nos salvou para a gente ir para o céu. Isso é uma coisa tão incompleta, eu não estou menosprezando isso. A salvação,
A vida eterna com Deus é uma coisa maravilhosa, não é pouca coisa. Mas o plano de redenção, a restauração que Deus falou com Zacarias e tantos outros profetas, o tempo que Pedro falou em Atos 3, que Jesus vai ficar no céu até o tempo de restauração de todas as coisas que Deus falou pelos profetas. Então, a restauração que Deus que Deus tem em mente, que Deus sempre prometeu, é uma restauração de toda a terra, e começando com o povo e a nação de Israel. É claro que Zacarias aqui ele não tem uma visão dos gentios, ele não tem uma visão da igreja. Então, esses acontecimentos aqui não constam as coisas da igreja, porque ele não viu isso ainda. Paulo que mostrou que nós fomos enxertados, então tem outros acontecimentos, mas o que ele enxerga aqui é a nação de Israel. É o que Deus vai fazer por meio de Israel para trazer a salvação para todas as nações. Então, olhando aqui, quais são os itens que a gente pode enxergar, eu só vou citar, porque hoje nós não vamos poder aprofundar mais, mas nisso aqui não está na sequência daquilo que está assim, exatamente na sequência de Zacarias 10, que ele começa falando sobre eles serem guerreiros. Número 5 já está no início aqui, né? Mas eu estou colocando um pouco mais assim na sequência do que a gente pode ver como o que vai acontecer. Então ele fala assim, de um retorno completo. Como eu falei assim, tinha voltado um pequeno remanescente no tempo de Zacarias. E nós podemos dizer que já começou isso, a nação de Israel, desde o século passado, principalmente o século XX, tinha até acontecido algumas coisinhas no século XIX, mas tem uma restauração muito mais completa, um retorno muito mais completo que vai acontecer ainda. Ainda tem muitos judeus espalhados. Tem judeus aqui no Brasil, tem muito judeu nos Estados Unidos, Europa, Rússia, tantos lugares no mundo, tem muitos judeus. E ele fala de trazer todos de volta. Ele fala de um retorno completo do povo que foi espalhado. Depois ele fala de um livramento, lá mais, aquilo que está no versículo 11. Eles passarão pelo mar da angústia. Então, eles vão ter um livramento, como houve quando saíram do Egito, no Êxodo. Então, isso é algo muito forte que vai acontecer, um livramento para que todos possam voltar. Depois ele fala que vai haver um fortalecimento e uma união. Ele fala assim, versículo 6, fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José. Então ele fala de fortalecer as duas casas e de unir as duas casas. Então isso é algo também muito impressionante. Tem coisas que nós não sabemos exatamente como vai acontecer. Como eu falei assim, Deus sabe quem são descendentes das outras tribos. Agora, uma das coisas que a gente sim, essa divisão, o reino dividido, há vários anos, quando a gente estava estudando no estudo sistemático o reino dividido, eu fiz uma aplicação que esses dois reinos poderiam representar Judá, que tinha a cidade de Jerusalém, o templo, a descendente de Davi, poderia representar aqueles que estão mais próximos, mais ligados à essência da igreja, como Deus queria que a igreja fosse. E as 10 tribos poderia representar o cristianismo mais institucional, que se desviou mais daquele princípio, daquele fundamento do que realmente é comunhão, do que é realmente ter Jesus como pedra angular. Isso seria uma possível aplicação na igreja. Agora, se nós pensarmos nos judeus, hoje nós temos, tem muitas
ramificações, até dos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, tem os judeus conservadores, que a gente pensa que é assim, conservador, geralmente é aquele que é mais fiel, mas o conservador, tem os conservadores e tem os reformados. Os reformados, na igreja, a gente pensa mais assim da reforma protestante, mas os judeus reformados são aqueles que são mais liberais, que são menos ortodoxos. Então, os nomes confundem um pouquinho. Mas tem vários tipos de judeus religiosos, vários ramos, vários tipos, e tem os judeus seculares, que não seguem nada, ou assim, às vezes acompanham algumas datas específicas, respeitam, assim, mas não são praticantes, né? Então, se nós pudéssemos dividir, isso é só um pensamento, né? Que essa união da casa de Judá e da casa de José poderia representar os judeus mais religiosos e os judeus menos religiosos. Ele vai unir, ele não vai deixar separados. Existe uma interpretação, que eu não sou muito, não acho que tem muita aplicação, mas até poderíamos colocar essas duas casas como os judeus e os gentios, né? Unindo as duas casas. Enfim, ou pode ser uma coisa literal, que Deus realmente vai juntando pessoas e ele sabe que tem muita gente que são das 12 tribos, mas ele vai unir todos em uma nação só. Eu não sei exatamente o que hoje pode ser identificado como essas duas casas, mas o princípio é que ele vai fortalecer a casa de Israel, de Judá e de Israel, as duas casas, e vai unir e fortalecer essas duas casas. Depois ele fala que eles vão se multiplicar. No versículo 8, ele fala que eles vão ser muito multiplicados. Versículo 10 também, ele fala que vão ser tão numerosos que não vai nem ter espaço para eles, não vai achar lugar para eles. Então, eles vão ser multiplicados, uma restauração completa. A transformação em guerreiros poderosos está no versículo 5, versículo 7 também, versículo 5, versículo 7, fala assim sobre como eles vão ser fortes, eles vão ser capazes de vencer todos os inimigos, né? Esse último item aqui da grande guerra não está muito explícito aqui no capítulo 10, mas eu coloquei aqui só para a gente poder situar, porque está no capítulo 9, mas vai aparecer novamente no capítulo 14 de Zacarias. Nosso tempo está mais ou menos no final já, mas o que eu coloquei aqui, a pedra angular não tem uma numeração, porque todos esses acontecimentos eu coloquei nesse diagrama justamente porque a minha pergunta, eu comecei olhando para esse capítulo e pensando, Deus, de tudo que o Senhor está falando aqui, o que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus e o que está aqui que se refere a depois? Evidentemente, o que vem depois interessa para nós, porque Deus vai fazer, nós estamos aguardando, nós acreditamos que Deus tem em mente e nós ansiamos pela volta de Jesus para que Ele não nos leve embora, mas para que Ele faça a terra restaurada, para que Ele estabeleça o seu reino. Mas quando a gente fala assim, bom, tudo que está aqui é depois da segunda vinda, nós temos uma tendência de pensar, bom, então, isso não tem muita relevância para nós hoje. E o que eu quero mostrar, até coloquei vários números aqui 2 vezes, para mostrar que muitas dessas coisas aqui já começaram. Então, no século XX, continuando agora no século XX, está havendo um retorno, não é completo. Como eu falei, tem muitos judeus ainda espalhados pelas nações. Mas se nós olharmos para a história anterior, primeiro que eles não tinham a própria terra, mas mesmo antes de 1948, quando Israel se tornou uma nação, muitos judeus estavam voltando para a sua terra. Então, esse processo já começou. Então, tem algo aqui, né? Número 1. Esse livramento, como segundo Êxodo, eu não sei exatamente como Deus vai fazer, como vai acontecer no futuro. Mas eu queria mencionar, Deus abriu o caminho para muitos judeus voltarem para a terra. Mas eu queria falar especialmente
de um grande livramento, que pode ser um cumprimento parcial disso, em termos de Israel. Uma das maiores comunidades judaicas no mundo era, e talvez ainda é, não sei os números atuais, mas era na União Soviética, na Rússia. Uma comunidade, assim, as duas maiores comunidades no século XX era nos Estados Unidos e na Rússia. Só que nos Estados Unidos, todo mundo, assim, porque eles tinham liberdade para trabalhar, para ganhar dinheiro, então eles tinham condições financeiras e tinham toda a liberdade de voltar para Israel, e os Estados Unidos sempre apoiou. A União Soviética, no tempo do regime comunista, não apoiava e nem deixava os judeus saírem. Então, a queda da cortina de ferro, em 1989, a queda do regime comunista, hoje a Rússia está sendo dominada por alguém talvez tão maligno quanto o sistema comunista, né, o Putin, mas houve um grande livramento. Essa coisa que ele fala no versículo 11, eles passarão pelo mar de angústia e Deus vai abrir o caminho para eles. Houve um grande êxodo, um grande fluxo de imigrantes para Israel depois de 89. Hoje tem muitos judeus que falam russo, principalmente na região da Galileia, mais no norte de Israel, mas tem uma grande população. Teve também uma saída grande da Etiópia, mas eu só estou mostrando que houve, por isso que eu coloquei o 2 aqui, houve um princípio. Como que vai ser no futuro, eu não sei exatamente quando que todas essas coisas vão acontecer. Mas isso nos mostra como Deus fez, né? Como Deus já fez parcialmente. Número 3, o fortalecimento. Israel hoje, assim, quem acompanhou um pouco da nossa geração, de 1950, 48, 50 para cá, como que era Israel quando se tornou nação? Uma nação frágil, pouca gente, poucos recursos, muitos inimigos. Deus fortaleceu, eles puderam resistir, Deus os tornou guerreiros fortes. Eles resistiram os inimigos, eles venceram inimigos muito mais poderosos do que eles. Então eu só queria mostrar, e hoje, assim, se você olhar a terra de Israel, houve uma multiplicação, eles são muito mais fortes, são muito mais prósperos, então muita coisa já aconteceu. Então, por isso que eu coloquei o retorno, o livramento, a multiplicação, a transformação em guerreiros, tudo isso aconteceu. Eu não coloquei o 3 porque ainda não tem essa união tão forte, mas assim, todos esses aspectos são coisas que vêm acontecendo desde o século passado para cá. Mas quando a gente pensa nas profecias, isso vai ficar mais claro nos últimos capítulos de Zacarias, tem muita coisa que está assim, tudo embolado aqui na segunda vinda. Tem muita coisa que Deus vai fazer no sentido de abrir o Mar Vermelho para eles novamente, e na próxima aula a gente vai ler outros textos de outros profetas para ajudar a esclarecer isso. Mas isso mostra, então, que nas profecias eles não traçam, assim como não traçavam uma linha entre a primeira vinda e a segunda, acho que todos nós estamos mais acostumados a entender isso, esse princípio eu queria deixar, então, como bem evidente que as profecias, como Zacarias 10 e várias outras, não traçam uma linha entre antes da segunda vinda e depois. Tem coisa que a gente vai falar, não, isso aqui, como eu falei no capítulo 9, Jesus dominando sobre todas as terras, isso a gente sabe que é depois. Mas tem várias coisas que começaram, mas como que vai ser? Jesus, quando voltar, ele vai continuar trazendo as pessoas, esse processo de trazer os judeus de toda parte, talvez de unir com a igreja, com os gentios. Tem coisas que vão acontecer, alguma coisa antes,
alguma coisa durante, alguma coisa depois. Então, são aspectos da escatologia, são aspectos das profecias que a gente não tem uma clareza e acho que não vamos ter, porque Deus guarda certas coisas só para si mesmo, né? Assim, ele que tem ele tem uma cronologia, ele tem uma sequência, mas para nós é importante saber que assim como já começou a acontecer, vai continuar acontecendo. E ele vai cumprir todo esse propósito. Então, e é maravilhoso pensar que Deus é capaz de transformar o povo de Israel, a igreja também, num povo forte, unido, e vai trazer o seu reino para a terra. Então, essa é a nossa esperança, isso que tudo deve nos animar. Nós não sabemos exatamente quando tudo vai acontecer, em qual sequência, em várias coisas que vão acontecer depois da volta de Jesus, mas tem coisas que já estão começando a acontecer e a gente precisa estar preparado para Ele nos preparar para esses grandes eventos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por revelar essas coisas, como o Senhor orou aqui na terra. Graças te dou, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas. Quantos governantes, quantos homens poderosos, tanto dos países mais ditatoriais, como a Rússia, ou a China, ou a Coreia do Norte, ou o Irã, esses governantes não entendem o que o Senhor vai fazer. Mas os governantes dos países mais democráticos do Ocidente também não entendem. E muitas vezes se nós formos orgulhosos, se nós buscarmos o caminho de poder, de exaltação, também nós não vamos entender, porque o Senhor falou, essas coisas o Senhor revelou aos pequeninos. Então, Senhor, muito obrigado. Nós reconhecemos a nossa limitação, não achamos que estamos entendendo tudo, mas obrigado por esses vislumbres, por essas olhadinhas que o Senhor permitiu para nós, que a gente pode olhar e ter esperança e acreditar que o Senhor vai cuidar do teu rebanho, tanto de Israel quanto da igreja. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai intervir, o Senhor vai abrir o caminho no mar da angústia, o Senhor vai fazer com que a gente volte, assim como os judeus voltando para a terra deles, o Senhor também quer que nós voltemos para a posição que o Senhor deu para nós, para a nossa terra prometida, e juntos com eles também o Senhor está preparando o caminho. Muito obrigado, Senhor, e nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém.